Durante muito tempo, eu achava que assumir a responsabilidade pela minha vida fosse me culpar por tudo, sabe? Eu me julgava, me condenava se alguma coisa não desse certo, eu já achava que o negócio era comigo, que a culpa era minha, sabe? E até perceber que as coisas estavam estagnadas, que eu não conseguia ir para frente, que eu não conseguia transmutar os meus sentimentos, não conseguia sair do lugar. E então eu entrei, né, nesse mundo da lei da atração, do autoconhecimento, e eu ouvia todo mundo que eu estudava, que eu aprendia, falando que a gente tinha que assumir a autorresponsabilidade. O que acontecia? Eu confundia isso com culpa. Eu acredito que deve ser uma coisa muito fácil de acontecer, e na verdade é uma coisa muito fácil de acontecer, porque ainda acontece comigo. Estou em processo de cura, estou em processo, né, de reabilitação. Foram muitos anos aí com crenças, né, de não merecimento, de culpa, e aí eu entrei nesse mundo da lei da atração, do autoconhecimento, e me deparei com esse conceito de que a gente tem que assumir a autorresponsabilidade. Eu fiquei muito confusa. Por isso que eu quero falar sobre isso hoje, que pode ser que você também encontre essa dificuldade de distinguir, saber diferenciar entre culpa e autorresponsabilidade. É uma linha muito tênue, é muito fácil da gente confundir autorresponsabilidade com culpa, o que pode fazer a gente cair no vitimismo. Lembra do último vídeo que a gente conversou sobre vitimismo? Se você não viu, vai dar uma olhadinha lá, complementa muito bem o que eu estou falando aqui. Então, se a gente não tomar cuidado e não saber distinguir o que é culpa de autorresponsabilidade, a gente cai no vitimismo. E aí dá todo aquele negócio que a gente já conversou aí no último vídeo. Então, uma das primeiras coisas que eu gostaria de falar sobre a diferença entre culpa e autorresponsabilidade é que a culpa, ela te mantém presa no passado e ela não te traz um sentimento legal. A autorresponsabilidade, ela te traz para o presente e para o futuro. São coisas diferentes, tá? Então, a culpa, ela vai sempre te colocar em um lugar fechado, em um lugar contraído. Ela vai fazer você só olhar para o que teve de ruim, para os erros, vai fazer você olhar para o medo, vai fazer você ficar paralisada. Não expande. A culpa, ela não expande. A autorresponsabilidade é diferente. Ela te põe num lugar de expansão. Ela te põe num lugar de conseguir se enxergar. Essa é uma das principais diferenças que eu acho aí em relação à culpa e à autorresponsabilidade. E por que você precisa, eu preciso, nós precisamos assumir a autorresponsabilidade, não a culpa? Uma coisa que eu ficava muito cafifada no começo é que, por exemplo, se aconteceu alguma coisa que eu sei que foi consequência de uma atitude minha, e assim, na minha cabeça estava claro que era culpa minha, sabe assim, não, foi culpa minha, entendeu? Eu fiz alguma ação que provocou aquele resultado. Só que quando eu fui entender esse conceito de autorresponsabilidade, eu fui entender que na verdade é uma consequência. Tudo é uma consequência. A gente planta, a gente colhe, né? A lei da correspondência, a lei da atração, a lei da vibração. Então, se a gente colhe, não tem como não colher, a gente pode fazer diferente. Então, cada evento que acontece na nossa vida, a gente pode olhar aquilo como uma lição para poder fazer diferente o que a gente cometeu ali e poder colher um futuro diferente, colher um produto diferente daquela ação. Não sei se ficou meio confuso o que eu falei, mas o que eu comecei a perceber? A principal diferença entre culpa e autorresponsabilidade é essa. A culpa você só se chicoteia, você só se martiriza, você só se machuca, se aponta como erro. E a autorresponsabilidade, você consegue olhar a situação de fora, entender o que aconteceu ali, que eu posso melhorar em mim. Porque, na verdade, é tudo sobre como a gente está. Somos nós que temos que mudar para que o que está lá fora mude. Por isso que não adianta a gente ficar julgando as pessoas, condenando as pessoas, porque, na verdade, tudo é um reflexo da gente. Tudo é um reflexo de como a gente está aqui dentro. Então, eu comecei a perceber isso, a olhar situações, entender o que eu poderia fazer para mudar o padrão que fez com que eu enxergasse aquele erro. E também poder mudar algum erro que eu cometi, enxergar aquilo não como uma coisa que vai me condenar para sempre, mas como uma possibilidade de melhoria contínua, porque na verdade é isso que nós estamos fazendo aqui, tentando nos melhorar continuamente. É
É um jogo de memória. O jogo da vida, quer dizer, memória, é um jogo de melhora. O jogo da vida é esse. Nós somos aqui, centelhas divinas, tendo uma experiência, experienciando as emoções ruins, as emoções negativas. E tudo isso serve como lição para a gente passar de ano, né? Passar de fase no jogo da vida. Eu fiz algumas anotações aqui. A culpa, ela não ensina, ela aprisiona. É uma das primeiras coisas que você pode usar para diagnosticar quando você estiver vibrando na culpa. Você se sentiu preso, seu peito prendeu, te contraiu, é a culpa, entendeu? É a culpa. A autorresponsabilidade é reconhecer que a gente participa da criação da própria realidade, na nossa realidade no caso, sem se atacar por isso. A gente participa. Tudo que acontece, tudo que se projeta na nossa vida foi um acontecimento que derivou de ação. Então, é lei da causa e efeito. Uma das leis herméticas é a lei da causa e efeito. Tudo tem, toda causa produz um efeito. Não tem como falar, por exemplo, se você pisou na bola, fez uma coisa errada aí, alguma coisa assim, não tem como fugir da consequência. Mas aí você pode aprender com a situação que fez você gerar essa coisa que não foi tão agradável. Tá? A culpa, no momento desse, ela só vai olhar para você e vai te condenar. Mas a autorresponsabilidade vai olhar e falar, nossa, pisei na bola. Como que eu posso melhorar isso aqui para não acontecer de novo? Isso é autorresponsabilidade, entendeu? É mais ameno, é mais tranquilo, é mais amoroso, é mais compassivo, é mais compreensível. Por exemplo, uma pergunta que você pode fazer é, o que isso mostra sobre mim? Tem alguma coisa? Tem alguma lição? Com certeza tem. O que eu posso aprender com isso? O que eu escolho fazer diferente agora com isso que aconteceu, que não foi muito legal? Né? Porque existe a lei da causa e efeito, é uma lei universal, ninguém foge dela. A colheita, ela é opcional, quer dizer, desculpa, o plantio, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Não tem como. Não tem como você plantar abacaxi e querer colher manga. Não funciona. Então, por isso está aí a grande sacada da gente melhorar. Se você consegue assumir a autorresponsabilidade de enxergar os erros, as coisas ruins como lição, você melhora. Você expande, você progride. Agora, se você só fica vibrando na culpa e não consegue enxergar o que de bom você pode tirar das situações, você só vai regredir. Você só vai se comprimir. Não tem evolução nisso. Não tem ganho, só tem perca. Não é? Exatamente. Quando você olha com autorresponsabilidade, você consegue enxergar ali algum ganho na situação, por mais difícil que seja, isso gera clareza, gera maturidade espiritual, poder pessoal, movimento e expansão. Eu acho que expansão é a palavra assim, para quem está estudando o autoconhecimento, lei da atração, todo esse campo. Expansão é a chave. Porque outro dia eu estava me questionando qual que é a vibração do todo. Como que o todo se comporta? Qual que é o sentimento do todo? Porque a gente sofre tantos embates, né? São tantos sentimentos ruins, é tanta culpa, porque nós estamos nesse sistema, o sistema familiar, o sistema religioso, o sistema educacional, o sistema financeiro, tudo tenta programar a nossa cabeça para falta, para o que está errado em nós. E eu falei, gente, às vezes a gente vibra tanto na culpa, no medo, na falta, na escassez, que a gente acaba se identificando, achando que a gente é aquilo. Eu falei, gente, o que é? O que é o sentimento do todo? Como que o todo vibra? E eu cheguei na conclusão que o todo vibra na expansão. É isso. Se você está em sentimentos que produzam expansão, você está na vibração do todo, de Deus, do universo, como você queira chamar. Não sei como você quer chamar. Se a gente está em sentimentos que expandem, nós estamos em concordância, em ressonância com a vibração do todo. E a culpa, o que a culpa faz? A culpa gera compressão. A culpa, ela reprime, ela comprime, ela não expande. Só aí, amigo, só aí já é uma virada de chave extraordinária, porque
A gente tem que passar a perseguir sentimentos, vibrações, emoções que expandam para que o nosso sistema de ativação reticular, que eu sempre estou falando aqui, consiga procurar provas na nossa vida que reforcem as coisas que expandem, as coisas que são positivas. Então, mano, foi uma super sacada, assim, sabe? Iluminou muito a minha questão. Como que o todo é? Pra gente parar de se identificar com as coisas que comprimem. Então, essa é uma das primeiras sacadas. Isso aqui, pra mim, foi libertador de um grau, assim, que aí só o que resta pra gente é ficar tentando reprogramar, porque o sistema implantou dentro da gente todo tipo de coisa ruim. Né? Essa matrix que a gente vive implantou na gente muita crença, e limpar isso dá trabalho. Dá trabalho. É por isso que você está assistindo esse vídeo aqui, porque você está tentando melhorar, você está tentando progredir, você está tentando crescer, e você, só de você estar ouvindo esse conteúdo aqui, já é um sinal de que você está com a sua consciência desperta, você está no caminho do despertar. Porque você conseguir diagnosticar o que é culpa e o que é autorresponsabilidade já é um sinal de que você está despertando. Parabéns, continue nesse caminho. Desperte, nós precisamos de pessoas despertas para poder mudar essa realidade, essa matrix que quer nos aprisionar dentro de tantas coisas ruins, né? E, olha, a culpa, por exemplo, vamos dar assim um exemplo cotidiano, né? Terminou um relacionamento. A pessoa que está vibrando na culpa, ela vai olhar, pelo menos eu fazia isso, às vezes uma briga, sei lá, um desentendimento com qualquer pessoa da família, a culpa é minha. Esse relacionamento terminou porque foi minha culpa. Eu briguei porque eu sou errada. A culpa começa a fazer você se acusar o tempo inteiro. A autorresponsabilidade não faz isso. A autorresponsabilidade, ela olha e ela fala assim, opa, aconteceu realmente isso, o que eu posso aprender com isso? Como eu posso mudar? Né? Como que esse relacionamento, que padrões esse relacionamento que terminou mostra sobre mim, que eu preciso mudar. Entendeu? Porque daí você mudando o seu padrão de enxergar as coisas, você muda consequentemente a sua vibração, e mudando a sua vibração, você ativa a lei da atração para atrair as coisas que você realmente quer, que realmente vão fazer bem para você. Então, você mudar esse lugar de entendimento, de enxergar as coisas que acontecem na sua vida, vai fazer você expandir. E você entrando em expansão, em sentimentos que expandem, você está ressonando com todo, você vibra na vibração do todo, e aí você vai atrair coisas que vão expandir mais na sua vida. A culpa, ela não te leva para esse lugar. A culpa, ela te aprisiona. Ela te aprisiona demais. O fato é o mesmo. O relacionamento terminar, por exemplo, acontece, e você vibrando na culpa ou na autorresponsabilidade, o fato aconteceu. Só que o que muda é o lugar interno de enxergar. Você não olha pela ótica da culpa, do medo, do erro, da autopunição. Você olha pela ótica do que você pode aprender com isso. Qual a lição que tem nisso? Isso é autorresponsabilidade. O que você pode fazer com isso? As coisas estão acontecendo por um motivo, por uma razão. É lição. A gente precisa passar de nível, a gente precisa subir. E a gente só sobe no desconforto. Muitas vezes a gente precisa passar pelo desconforto para poder subir. Na verdade, isso é o contraste da vida. Você só vai saber o que você quer quando você passar pelo que você não quer. Infelizmente. Seria muito bom se a gente já viesse para esse mundo iluminado, né, como os grandes mestres, como Jesus, como os outros aí que foram grandes, já sabendo tudo. E mesmo assim, Jesus veio com uma missão aí grandiosa. Seria muito bom se a gente já fosse iluminado. Só que nós estamos no processo. Então, para saber o que a gente quer, a gente precisa passar pelo que a gente não quer. Isso é uma grande virada. Isso aqui é ouro. Pega isso aqui que é ouro. É ouro. Então, quando você começa a entender que aquilo que de ruim que acontece com você pode ser o contraste mostrando para você que é aquilo que você não quer, então você tem que focar em outra coisa para saber, para experienciar o que você realmente quer, você muda. Você muda completamente aquilo. A culpa, ela te prende no passado. E a autorresponsabilidade, ela desenvolve
a escolha no presente. A autorresponsabilidade, ela te dá o poder de ressignificar aquilo que está acontecendo com você, transformar aquilo numa lição e fazer você escolher coisas diferentes agora para colher diferente no futuro. Eu acabei de falar para você sobre a lei da correspondência, né? Que lei da correspondência e a outra lei universal também. Nossa, esqueci agora. Acabei de falar, mas eu esqueci. Você planta e colhe. Então, você vai plantar diferente aqui, você vai fazer um ressignificado diferente do que aconteceu de ruim com você, para você colher diferente lá no futuro. Então, a autorresponsabilidade, ela te dá o poder de fazer escolhas no presente para colher um futuro diferente. Porque se você continuar na culpa, você vai gerar a mesma coisa. Não vai mudar. Não vai mudar a sua colheita. Você vai continuar plantando culpa, medo, arrependimento, sentimento ruim, e você vai continuar colhendo a mesma coisa. Então, a autorresponsabilidade, ela te dá a chance de plantar algo diferente para colher algo diferente no futuro. Já é uma sacada grande aí também, tá? Ah, lembrei, lei da causa e efeito, tá? A autorresponsabilidade te dá a liberdade de plantar uma causa diferente para colher um efeito diferente. Diferente da culpa, do que a culpa poderia estar causando. E no caso ela vai gerar a mesma coisa, né? Ela só repete, só fica no ciclo repetitivo, né? A culpa, ela paralisa, a autorresponsabilidade liberta, tá? A culpa, ela gera repetição, foi o que eu acabei de falar agora. Vai repetir a mesma coisa, você vai continuar gerando situações para te manter na culpa. O seu sistema de ativação reticular vai fazer você continuar vendo situações, participando de situações que vão fazer você continuar gerando medo, culpa, arrependimento, todo tipo de sentimento ruim que vai fazer a sua vibração baixar e se conectar com mais situações para baixar mais a sua vibração. Então você precisa diferenciar isso. Se for preciso, assiste de novo esse vídeo, porque é uma linha muito tênue entre culpa e autorresponsabilidade. Se a gente não tomar cuidado, a gente cai na culpa. É muito fácil de cair. Então precisa estar ligado realmente. A lei da atração, ela não responde à culpa, viu? Ela responde à consciência. Então, a lei da atração não quer saber se você tá, ai, coitadinho, tá passando por um desastre. A lei da atração não quer saber. Ela vai responder ao que você tá vibrando. Entendeu? Assim na terra como no céu. Vai ser devolvido o que você tá vibrando. Então, na verdade, isso é um tema para um outro vídeo, porque é tipo assim, o universo, Deus, ele não tem, ele é justo. Então, ele vai cumprir a lei. Então, não importa se você é bonzinho, se você não é, se você é um coitadinho, se você está se sentindo coitadinho, se você está se sentindo vítima, Deus não vai ter dó. Ele vai executar a lei, porque as leis estão aí. Eu preciso falar com vocês sobre as leis herméticas, que a gente precisa conhecer as leis herméticas para poder ser o alquimista da vida da gente. Deus, ele vai executar a lei. Não importa se você se sente vítima. Então, já que isso está acontecendo, você pode mudar. Você pode escolher diferente hoje para colher diferente amanhã, tá? A lei da atração, ela vai funcionar. Ela está, sempre falo isso, a lei da atração está funcionando toda hora, todo momento, a pessoa acreditando ou não. Se ela está vibrando ruim, ela vai colher o ruim. Se ela está vibrando bem, ela vai colher o bem. Não tem o que fazer. É questão de vibração e de lei, tá? A lei da atração, ela responde ao seu estado interno, tá? O estado interno que você sustenta. E não a sua autopunição. Foi o que eu acabei de falar. A lei da atração, ela vai responder ao seu estado interno. Não tem o que fazer. O idioma do universo, o idioma de Deus é a vibração. É o sentimento, tá? Deus não fala português, inglês, japonês. Ele entende de outra forma. E a gente precisa saber falar o idioma de Deus corretamente. Saber distinguir entre culpa e autorresponsabilidade. Eu preciso terminar esse vídeo, que já tá ficando muito longo. Mas eu quero voltar a falar sobre isso, ainda tem muita coisa para falar. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Vibre diferente, saiba reconhecer quando você estiver, nossa, eu sou errada, e a coisa aconteceu por minha culpa. Saiba distinguir isso, porque isso pode fazer você cair no vitimismo, tá? Esteja ligado, comece a fazer pergunta. O negócio começou a apertar, você começou a se sentir mal, eu sou culpada, aconteceu por minha culpa, o que é isso? O que eu faço com isso? O que isso está me ensinando?
Como que eu posso melhorar com isso? Aí você muda a sua vibração. Questionar é uma das grandes armas que a gente tem aí para poder sair do estado de culpa, de vitimismo. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.